Democracia pervertida. Amigos preocupados com o destino de nosso país, continuamos em busca de análises corretas, embora não agradáveis como gostariam alguns. A democracia pervertida, construída com dedo estrangeiro, distorções históricas, conciliações espúrias, autoritarismo, desigualdade, militarismo, genocídios, exploração desenfreada e disfarçada, fraudes, mentiras, dia a dia e históricas repetidas, chega agora a impasses definitivos e desafia mudanças. Provocações, ataques a professores e à liberdade de ensino, até com corte de verbas, religiões manipuladas pela política, Estado usando-as, apelo a frações políticas militares radicalizadas e à violência e milícias. E alianças com a estrutura militar institucional, frações da direita política nacional, as mais conservadoras, lideranças religiosas várias, movimentos de rua populares, com financiamentos que chegam ao império, todos unidos nas últimas eleições. Votos através de urnas eletrônicas suspeitas até pelo próprio presidente, este mostrando mudanças bruscas de posição, desde nacionalismo radical à direita, a uma proposta de integração e servilismo a interesses do Império Americano. Desde anterior apoio a estatizações, a um liberalismo em defesa de privatizações radicais, o que revela um notável oportunismo, também com paralelo na história. É o programa das oligarquias financeiras internacionais, buscando saídas eternas para as crises do grande capital mundial e do Império Americano. O mesmo Olavo de Carvalho, de Steve Bannon, de Trump, de diversas frações políticas à direita nacional subordinada, do complexo industrial militar americano, da CIA, do Pentágono, do Império Estados Unidos, em resumo. Só resta aos que pretendem a afirmação do país um dia chamado Brasil, a formação de uma frente de resistência democrática e nacional, capaz de avançar em sentido contrário, defesa da soberania nacional, democracia autêntica, quebra do autoritarismo elitista subordinado antipopular, independência real, daí retirando-se um programa mínimo unitário. Meus amigos, nós estamos mais uma vez aqui no nosso programa, no nosso Fatos em Destaque. Meu fato em destaque é que o Brasil, ao ter a terceira maior população carcerária do mundo, continua, portanto, resolvendo problemas sociais com a mesma truculência. E agora, recentemente, tivemos mais uma rebelião em um presídio, o que se tornou comum nos presídios brasileiros. Por quê? Porque desde sempre a classe dominante não admite, em hipótese alguma, ceder ou dividir uma pequena parte das suas imensas fortunas para resolver os problemas sociais. A solução é sempre qual? Privatizando presídios em que o presidiário se torna lucro, aumentar a população carcerária se torna lucro. Portanto, vamos continuar vivendo esse horror, essa barbárie no Brasil, enquanto não se encontrar o caminho de se resolver problema social com investimento de base. Então, o meu fato em destaque é o desmonte dos órgãos ambientais, abalando assim as estruturas que deram suporte
as políticas de proteção há anos, independente de governo. É o cúmulo. O poder judiciário é um poder que tem de se manter equidistante dos jogos da política. Se que o presidente Bolsonaro se entenda com o legislativo, é um fenômeno político, mas envolver-se o poder judiciário nesse esquema político é um absurdo. Meu fato em destaque é também esse pacto entre poderes que Bolsonaro vem propondo e tem tido o apoio aparente do Legislativo e também do Judiciário. Teria partido do Toffoli, presidente do STF. Na verdade, trata-se de um absurdo, porque que pacto? Pacto significa acordo, conivência. Que pacto pode existir entre os três poderes? Esse pacto é a própria Constituição Federal. A Constituição Federal estabelece os relacionamentos, a harmonia, as condições e o povo que deveria ser o soberano. Então, se há um pacto, e esse pacto vai assumir, na verdade, a reforma tributária, a reforma previdenciária, a questão da segurança pública e outros, é um pacto que está assumindo o programa político do senhor Bolsonaro. Então nós estamos em algo esdrúxulo, aparentemente. O Brasil, no dia 15 de maio, teve uma grande manifestação. Dia 26, uma outra grande manifestação. Se o dia 15 era dos setores democráticos e mais à esquerda, no dia 26 eram dos setores de classe média e endossados pela classe dominante, pedindo fechamento de Congresso, fechamento do STF, o que representa uma divisão política e ideológica no Brasil, tá? Da sociedade brasileira. Não importa saber se a do dia 15 foi maior e chegou a mais cidades do que a do dia 26. O que importa é que estamos vivendo uma divisão da sociedade, uma divisão ideológica. E nessa divisão fica bem claro aqueles que defendem a garantia da democracia, a garantia dos interesses dos trabalhadores, o aprofundamento dessa democracia, e aqueles que querem cortar a sua aposentadoria, querem limitar o gasto público, querem efetivamente beneficiar os rentistas, que são os grandes possuidores da dívida pública do Estado brasileiro. Meus amigos, estamos mais uma vez aqui na nossa sessão Meu Amigo Livro, hoje com o historiador Lincoln Pena, Lincoln de Abreu Pena. O Lincoln Pena é um historiador conhecido no Rio de Janeiro, professor da UFRJ, hoje aposentado, autor de nada menos do que 22 livros e especialista em História da República. Além disso, casualmente, ainda é bisneto de Floriano Peixoto. O professor Lincoln tem 22 trabalhos publicados. Mas vamos nos concentrar hoje no livro Repúblicas e Insurgências. A minha ideia era demonstrar, através de um apanhado bem geral, já que você mencionou com toda razão que se trata de um tema muito abrangente, alguns episódios, alguns fatos que comprovam que a nossa história do Brasil é uma história incruenta, uma história violenta, é uma história marcada por conflitos, confrontos. E isso daí caracteriza justamente
o que se convencionou chamar de luta de classes. Setores das classes dominantes, assim como as classes subalternas diante da opressão, da violência promovida pelos grandes proprietários de terras, no caso dos conflitos agrários, e também os inúmeros confrontos existentes entre segmentos dos trabalhadores das grandes cidades, do operariado, de modo geral, em relação ao patronato, dão uma ligeira dimensão do significado do que eu estou chamando de insurgências. Insurgências é todo tipo de reação, de manifestação, de indignação por parte desses setores populares, né? Eu fiz um apanhado, pegando naturalmente, basicamente, a República, embora a gente pudesse até retroagir desde do período escravocrata, já que ele, ao longo de quase 4 séculos, marcou a nossa trajetória histórica. Diga-me, professor, eu vejo uma bela foto aqui na primeira página do livro. Observem os senhores. É exatamente. Eu não li. Essa foto é de Canutos? É de Canutos, exatamente. Uma foto interessante de Canutos. Então eu diria o seguinte: quem desejar esses belos livros, Memórias de um Historiador e República e Insurgência, os 2 primeiros que nos mandarem aqui para esse endereço mencionado na vinheta, mandarem para nós um pedido, receberão pelo correio gratuitamente, através da Civilis Livraria Editora, esses livros já com tudo grátis, inclusive a remessa. Memórias de um Historiador e República e Insurgências, de Lincoln Pena. Professor, obrigado pela sua presença, foi um prazer tê-lo aqui. Esperamos que o senhor colabore mais aqui com o nosso programa Caminhando o Jornal TV, na TVC do Rio de Janeiro, canal 6 da NET. Eu que agradeço, Mauro, esse espaço importante para todos nós. José Fortuna e Pitangueiro, uma grande dupla sertaneja, mas o compositor José Fortuna escreveu versos que, segundo Adelson Alves, comparado a Carlos Drummond de Andrade, porque eram versos de qualidade poética. E as suas canções também tinham uma melodia muito bonita. E eu regravei em ritmo de bolero para ser dançante para o Brasil inteiro esta canção de Zé Fortuna, Lembrança. Lembrança, porque não foge de mim. Me ajude a tirar do peito esta dor. Afaste o meu pensamento e o seu, porque vamos reviver este amor. Amando, nós padecemos iguais. Eu tenho meu Mariela também. É triste ser prisioneiro e sofrer, sabendo que a liberdade não vem. Meus amigos, nós estamos aqui hoje por uma entrevista muito especial, porque é uma entrevista com o general Bolívar Meireles, que tem colaborado conosco, nosso amigo, participante da equipe, nos honra muito com sua presença. Bolívar Meireles tem uma carreira militar conturbada, porque teve os direitos políticos suspensos, foi reformado, por em 64 não aderir à ditadura militar. Os militares são formados para a defesa da pátria, defesa da nação.
E o que nós assistimos hoje é justamente comandantes militares aderindo a um grande projeto de lesa-pátria, um grande projeto de entrega das riquezas nacionais e do povo brasileiro. Como que o senhor vê essa situação e se há possibilidade de existência de algum foco nacionalista dentro das Forças Armadas? Você tinha uma contrapartida mesmo de direita, mais caracterizada, com o general Geisel, que matou a liderança do Partido Comunista, mas tinha uma posição de direita nacionalista. Esses eram os conflitos que tinham dentro das Forças Armadas, já que em 64 a esquerda, dita esquerda militar, foi toda expurgada propriamente. A hegemonia se deu então na capacitação do militar com foco no inimigo interno e o engajamento ao poder norte-americano. Hoje nós temos uma multipolarização mundial, mas uma opção por esses militares que estão com Bolsonaro, com o capitão Bolsonaro, presidente, eles estão engajados na defesa dos torturadores. General Bolívar, o senhor é uma pessoa que está sempre cantando, sempre alegre e também sempre declamando aí alguma poesia. Qual a poesia que mais mexe com as suas emoções, com a sua vida? A poesia é fundamental é Navio Negreiro, até porque eles estão transformando o Brasil num novo navio negreiro, racista, explorando o povo trabalhador, que tem a cor negra no Brasil, fundamentalmente. Esses irmãos que construíram a pátria brasileira. Não é? O Navio Negreiro diz, o Castro Alves, Antônio de Castro Alves, o poeta da liberdade, e referindo-se a Andrade, o criador da nossa independência, ele diz: Andrade, arranca este pendão dos ares, Colombo, fecha a porta dos teus mares. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infame e covardia e deixa transformar-se nesta festa em manto impuro de bacante fria. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é mentira, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, porque não apagas com a esponja de tuas vagas do teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Muito bem, beleza. O X hoje do Império Americano está no chamado e no conhecido complexo industrial militar. Esse complexo industrial militar americano foi denunciado mundialmente por Eisenhower, até admirado em 1961 com a existência dele, e fazendo uma previsão que aquilo se tornaria um grande problema futuro para os Estados Unidos. Mas quero que vocês vejam as próprias palavras de Eisenhower. Esta conjunção de um imenso estabelecimento militar e de uma vasta indústria de armas é nova na experiência americana. A sua influência total, econômica, política e mesmo espiritual, é sentida em todas as cidades, todos os organismos do Estado, todos os departamentos do governo federal. Eisenhower, isso pode ser encontrado em diferentes livros, inclusive encontrado também no livro conhecido Estado Militarista, de J. Cook. Vejam o que nos diz o grande historiador Muniz Bandeira. O complexo industrial militar capturou e manteve como reféns todos os governos, fossem do Partido Republicano ou Democrata, e seus gastos militares continuaram a crescer para a sustentação da indústria bélica e de sua cadeia produtiva, gerando a necessidade de permanente guerra e de reais ou supostas ameaças
a segurança nacional dos Estados Unidos, a fim de consumir os armamentos produzidos e reproduzir o capital. E nenhum governo podia realmente reverter a indústria bélica sem acarretar profundas implicações políticas, aumentando o número de desempregados, abalando outras atividades econômicas, etc. Ele chega a mencionar que isso atingia os interesses econômicos de diversos estados, Califórnia, Texas, Missouri, Flórida, Maryland, Virgínia. Então vejam a situação a que atingiu esse complexo industrial americano, que precisa da guerra para se reproduzir, precisa de ameaças, precisa de vender armas, e que influencia no número no desemprego americano e em vários estados dos Estados Unidos. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo canhão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição. Oliva, qual é a tua dica? A questão é que o povo vem vindo para as ruas, como veio no dia 15 e no dia 30 de maio. O povo tem de continuar nas ruas pressionando contra essa política reacionária e antipovo do governo Bolsonaro, que vem tirando nessa pseudo-reforma previdenciária, que na realidade é extinguir com a previdência do trabalhador, tem de continuar pressionando professores, alunos, o povo em geral. Celeste, qual é a sua dica? Então, a minha dica é: adote uma árvore ou solicite o plantio. É um programa da Fundação Parques e Jardins. Ele vem desenvolvendo. Então, você carioca que quer ver a sua rua mais verdes, então eu te convido a você entrar em contato, né? O telefone é 1746, que é o telefone da prefeitura, ou direto também pela Fundação Parques e Jardins, que é responsável pelo plantio. Bom, a minha dica é, mais uma vez, sobre o Museu da República, uma exposição que está tendo no terceiro andar do museu, que une política e memes, ou seja, política e o bom humor
da população brasileira que, através desse bom humor, critica o cenário político do momento. Então vale a pena, é uma excelente exposição e mais uma importante iniciativa do Museu da República do Rio de Janeiro, que se localiza ali na Rua do Catete. Mauro, e você, qual é a sua dica? A minha dica é sobre um tema que eu tenho batido, que é o estado de exceção. Entendemos que, para a compreensão do mundo de hoje, é importante entendermos que existe um estado de exceção no Brasil e um estado de exceção nos Estados Unidos. Então a minha dica é, já que é um conceito complexo e muita gente não conhece, eu vou indicar o livro Estado de Exceção, de Jorge Agamben, do Boitempo Editorial. É uma editora paulista muito boa, Estado de Exceção, de Jorge Agamben. Aqueles interessados em política, embora não seja um livro fácil, vão dar um passo adiante, vão ter um outro nível de compreensão a partir dessa leitura, da leitura desse livro, eu acredito.